Bom, começou a gravar, pode mandar. Apareceu aí a tela? Tá aqui, cinemática, aula 8. Isso, a nossa aula 8. Então, nós vamos falar um pouquinho da nossa. Vamos fazer um breve resumo, né, do que a gente já falou, porque em física recordar é sempre viver, né? Então é importante. Aí nós vamos depois falar um pouquinho de movimento uniformemente variado, né, vamos fazer exercício. Vamos continuar a falar e fazendo exercícios, tá bem? E se der tempo, nós vamos iniciar aqui a fala de vetores, tá bem? Então vamos lá. Ó, quando a gente coloca aqui eu tenho que saber, é uma coisa assim que é ao mínimo que você tem que levar, tá bem? E isso aqui é uma fichinha que é do movimento uniforme, tá? Então vamos lá, lembrando de velocidade, o delta S sobre delta T, ou seja, deslocamento sobre tempo, né? Onde a gente tem aqui Vm, a velocidade média, né? Delta S é o deslocamento escalar, e aqui o intervalo de tempo, tá bem? Aqui a gente também tem a aceleração, né, aceleração média, e a variação de velocidade pela variação de tempo. Variação, sempre lembrando que a gente escreve com a letrinha delta, né, do alfabeto grego. Bem? Onde a gente tem aqui AM, aceleração média, delta V, variação de velocidade, medida em metros por segundo, e o intervalo de tempo, medida em segundos. Tá bem? E por isso que a aceleração também é medida em metros por segundo ao quadrado. Importante sempre lembrar que movimento uniforme, o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Por isso, consequentemente, a velocidade permanece constante. Como a velocidade é constante, a variação de velocidade é nula. Por conta disso, a nossa variação de velocidade sendo nula, a aceleração também é nula. Tá bem? Aqui a gente está lembrando a regrinha de conversão, ó, de você tem metros por segundo, você quer quilômetros por hora. Memoriza assim, ó, metros por segundo é o pequenininho, quilômetros por hora é o grande. Do pequeno para o grande, você multiplica por 3,6. Agora, quando você quer ir do grande, de quilômetros por hora, para metros por segundo, aí você vai dividir por 3,6. Bem? E finalizando, lembrando aqui a equação do movimento uniforme, que aqui nós temos o nosso sorvete, tá bem? Aqui eu tenho a equação do espaço em função do tempo, bem? E o movimento, lembrando os tipos de movimentos que nós temos, né? O movimento progressivo, a velocidade é positiva. O que significa isso? Que o móvel está caminhando no sentido da trajetória. O outro tipo de movimento uniforme que nós temos é o retrógrado, onde a velocidade é negativa. Fisicamente significa que o móvel caminha contra o sentido da trajetória. Então, essa fichinha aqui é importante você ter, tá bem? Posso passar para outra? Aqui é do movimento uniformemente variado, tá bem? Essa aqui é que você prega na cabeceira da cama, né? Antes de dormir, você vai ficar olhando para ela e memorizando. É ou não é? Então eu tenho aqui, ó, o movimento uniformemente variado apresenta aceleração constante com o tempo. Então, à medida que o tempo passa, a aceleração fica constante, tá bem? É o exemplo que a gente tem aí, é o exemplo da gravidade, onde a aceleração vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se você vê um corpo em queda livre, né, a aceleração é sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado, durante todo o tempo, tá bem? Aqui a gente tem o gráfico, só para recordar, a aceleração ela é constante, por isso que ela é uma reta aqui, ó, retinha vermelha, paralela ao eixo dos tempos, tá bem? Então, aqui, ó, o eixo Y, aceleração, o eixo dos tempos, aqui corresponde ao eixo X, tá bem? Essa área aqui, ó, ela representa a variação de velocidade. Nesse caso aqui, eu tenho aceleração positiva, porque está acima do eixo dos tempos. E aqui, mesmo raciocínio, ó, a aceleração é paralela ao eixo dos tempos, tá bem? E ela está abaixo do eixo dos tempos, por isso ela é negativa. Tá? E lembrando que a gente calcula a aceleração como sendo a variação de velocidade pela variação de tempo. Né? A gente tem aqui as equações, né, do movimento uniformemente variado, que são três. Temos aqui, ó,
velocidade em função do tempo, né? O pessoal gosta de chamar de vovô ateu, né? Aqui a gente tem a equação em função do tempo, espaço em função do tempo, que também a gente chama de sorvetão, né? E aqui a equação de Torricelli, né? Onde velocidade é ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o espaço percorrido. Se você observar essa equação aqui, ó, vovô Atel e o sorvetão, elas apresentam tempo, ó. Aqui tem tempo, aqui tem tempo e aqui tem tempo. Na equação de Torricelli, você não tem tempo. Então, toda vez que você está lendo um exercício e não aparece tempo, sempre é um indicativo de usar Torricelli. Tá bem? Aqui, ó, o módulo da velocidade aumenta, a gente vai dizer que o movimento é acelerado. E quando o módulo da velocidade diminui, o movimento a gente vai chamar de retardado. A gente vai ter oportunidade de verificar isso em exercícios, tá bem? Aqui nós temos o gráfico da velocidade em função do tempo. Então a gente tem aqui dois gráficos, ó. Aqui, ó, no eixo X é o tempo, no eixo Y a velocidade, tá bem? Diferentemente desse aqui, ó. Toda vez que você tem um gráfico, a gente tem que ler o gráfico. Como que a gente lê o gráfico? Primeiro o eixo X, o que está dizendo? Tempo. Esse tempo vai estar relacionado com quem? Aí vem o outro, que é o eixo Y, aqui velocidade. Tá vendo? Então, aqui é a velocidade inicial. Um exemplo, a gente fez a reta aqui para cima, ó, tá? Então, a velocidade ela é ascendente. Então, a aceleração ela é positiva. Bem? Aqui no caso, o gráfico da velocidade é uma reta descendente. Então, aqui nós vamos ter aqui a aceleração negativa. Bem? Então, aqui, ó, o gráfico do espaço em função do tempo. Como é uma equação do espaço em função do tempo é porque é uma equação de segundo grau, ó, a gente tem ela aqui. Esse aqui é o gráfico dessa equação aqui, ó, tá? Como ela é do segundo grau, a gente tem uma parábola. Quando a parábola ela é voltada, a boquinha dela é para cima, a aceleração é positiva. Por isso a gente está marcando aqui, ó, tá bem? O vértice da parábola, a parte inferior da parábola, ela indica velocidade nula. É aqui que o móvel muda de sentido, tá bem? Aqui eu tenho a parábola de boquinha para baixo. Aqui, ó. Então a aceleração ela é negativa, tá bem? O mesmo raciocínio. No vértice da parábola, aqui nesse ápice, tá bem? A velocidade do móvel é nula. Então aqui também ele muda de sentido. Ok? Então aqui também é uma outra fichinha que a gente tem do movimento uniformemente variado. Beleza, pessoal? Isso aqui é uma ferramenta importante para a gente começar a resolver os nossos exercícios. Então, o primeiro exercício que a gente tem aqui, ó, a função da posição de um ponto material dada em unidades do sistema internacional que se move com aceleração constante é fornecida a seguir. Então, a gente tem aqui o espaço que esse móvel ocupa é menos 5 mais 4t mais 1t ao quadrado. Tá bem? Então, ele me deu essa equação, que é a equação horária desse móvel. Aí ele pergunta para a gente, ele pede para a gente, determine as equações da velocidade em função do tempo e a equação de Torricelli. Então, você precisa saber o que está pedindo. Para isso, aquelas fichinhas que a gente viu, ela é importante. E aqui agora a gente tem que saber, bom, isso aqui é movimento uniforme ou uniformemente variado? Como que eu vou saber? Tem duas formas de você saber. A primeira, ele fala que a aceleração é constante, tá bem? E não ele não fala que é igual a zero. Então, é o indicativo de movimento uniformemente variado, tá bem? E a equação do sorvetão, ó, que confirma que se trata de movimento uniformemente variado, tá? Por conta disso, é que ele está pedindo. Aqui também é um outro indicativo, né? Só o movimento uniformemente variado você tem a equação de Torricelli. Beleza? Então, vamos ver a resolução. Ó, a função horária da posição de um ponto material é dada, é uma equação do segundo grau, tá bem? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Nesse sentido, a gente tem aí, ó, aqui pessoal, é movimento uniformemente variado, tá? É o meu computador aqui que me passou a rasteira, tá bem?
Então, essa equação é desse tipo aqui, ó. Tá bem? Então, nós vamos escrever a equação, né, da forma geral e vamos colocar embaixo dela a equação que nos foi dada, que é essa daqui. Tá bem? Agora a gente vai fazer uma relação assim, ó, um por um, ó. Esse pedacinho, depois esse pedacinho, para a gente tirar quem são as constantes. Tá bem? Então, vamos lá. Ó, aqui nós vamos pegar. Desse pedacinho aqui, ó, nós temos o espaço inicial é menos 5. Por isso eu posso escrever assim, ó, espaço inicial, aqui faltou um menos, tá bem? Ó, mas tá errado, é menos 5, tá? Aqui, ó, o outro espaço, que é o verdinho, né? Aqui eu posso dizer o seguinte, velocidade inicial vezes o tempo é igual a mais 4 vezes o tempo. Vamos escrever isso. Olha lá. Esse tempo eu posso cortar. Portanto, eu vou ter que a velocidade inicial é 4 metros por segundo. Tá bem? Nesse outro aqui, ó, que é o amarelinho, eu tenho o seguinte, eu tenho que copiar inclusive com sinais, viu, gente? Ó, aqui é menos, ó, precisa arrumar depois. Na hora de jogar lá para vocês rever, eu vou arrumar, tá? Então a gente vai ter o seguinte, ó, AT ao quadrado, ela é igual a aqui embaixo, 1t, tá bem? Então, cortando o tempo ao quadrado, que eu posso fazer também, você vai tirar aqui a aceleração, ó, esse 2 vai para lá, 1 vezes 2, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, se você olhar aqui, ó, primeiro número sem tempo é a nosso espaço inicial. O 4 com o seu sinal, ele vai representar a velocidade inicial. E aqui, ó, é o dobro, porque aqui é dividido por 2, né? Então, aqui vai ser sempre o número quando está assim, sozinho, ele é o dobro, tá bem? Porque ele está dividido por 2, tá? Se você faz isso, nunca você vai errar, né? Mas essa dica, ela é boa, tá bem? A equação da velocidade em função do tempo, como é que ela é? Vamos lembrar, ó. Ela é a seguinte, ó. V igual a V0 mais A vezes T. A equação, pessoal, é substituir as constantes. O V0, que é 4, e a aceleração, que é 2. Pronto, essa é a equação. Tá? Ele é muito fácil. A equação de Torricelli, como que ela é? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, a gente vai ter o seguinte, V é igual a 4 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes delta S. Tá bem? Resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. 4 vezes 4 é 16, 2 vezes 2, 4 delta S. Essa é a equação de Torricelli para esse movimento. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Não entendi. Fala para mim o que você não entendeu, Pedro. Eu não entendi até a parte de velocidade em função do tempo. Essa daqui, Não entendi. a equação da velocidade em função do tempo é dada por essa formulinha aqui, ó. Tá? Velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Quando está pedindo uma equação, então você tem, isso aqui é uma constante, que é o ponto de partida, ele está com uma certa velocidade, e a aceleração também é constante. Ele até afirma aqui, ó, aceleração constante. Então, é só pegar a velocidade inicial, que é 4, que está aqui, coloquei aqui, ó. Tá bem? A aceleração, Pedro, está aqui, ó, é 2. Então, eu vou substituir aqui. Por isso que no lugar do A, eu vou colocar 2. Beleza? É só esse raciocínio. A mesma lógica a gente vai fazer para a equação de Torricelli, aonde a velocidade inicial é constante, aqui também é constante. Mas o que diz a equação de Torricelli? Para você ter a equação, você tem a velocidade inicial ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que a gente já viu que é 2, vezes o espaço percorrido. Tá? Então, essa equação de Torricelli ela vai ser expressa assim, ó, v ao quadrado é igual 4 vezes 4 é 16, mais 2 vezes 2, 4, vezes o ΔS. Então, para cada ΔS, você vai ter uma velocidade. Ou para cada velocidade, o móvel vai ter um deslocamento. Beleza? Esse é o raciocínio. Podemos seguir? Peraí, professor. Pera.
Oi, Professor, querida. então, o que define mesmo que ele é constante? Não entendi. Você pode repetir, por favor? Você falou, claro, você falou constante, dá para perceber porque ele eleva 2? Aqui você está na equação de Torricelli, é isso? Sim. Sim. Então vamos lá. A equação de Torricelli é essa daqui, tá? Na forma mais geral. Agora, quando você quer a equação de Torricelli para esses dados desse exercício, a gente vai pegar as constantes. Quem são as constantes? É o S0, é a velocidade inicial e a aceleração, tá? Então, aqui, ó, nessa equação, veja que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado. Mas quanto vale o v0? O v0 a gente calculou aqui, ó. Está acompanhando a setinha do mouse? Tô. Tá. Então, eu vou pegar esse 4 e eu vou colocar aqui, ó, no lugar do v0, ó. Tá bem? Mas 4 Uhum. elevado ao quadrado é 16, por isso que ficou 16 aqui. Tá? Aí você vai pegar mais 2, que é da fórmula, ó, da equação, vezes a aceleração. Quanto vale a aceleração? A aceleração vale 2, ó. Acompanha aqui a setinha do mouse. Tá bem? Eu vou pegar esse 2 e vou trazer aqui. 2 vezes 2, 4, por isso que ficou 4 aqui. Tá bem? Vezes o ΔS. O ΔS é uma incógnita, entendeu? Então, essas são as nossas constantes. Tá? Vê se eu ajudei. Ajudou sim. Beleza. Obrigada. Imagina. Vamos para outro? Então vamos lá. Ó, Universidade Federal do Mato Grosso. A velocidade horizontal mínima necessária para uma pessoa pular, do barranco, pular de um barranco e atingir a outra margem, como mostra a figura, considerando g igual a 10 metros por segundo, deve ser de. E aí ele me dá as alternativas. Ele me dá também a situação, tá bem? Então, você vai ter uma pessoa que vai pular daqui, ó, desse barranco, vai vir cair aqui. Ela não pode cair na água, tá bem? Essa setinha, ela vai representar para nós a aceleração da gravidade. A gravidade puxa os corpos para o centro da Terra. E ela vale 10 metros por segundo, conforme aqui o examinador do exercício está dando para nós, tá? Bom, então aqui nós temos a pessoa que vai pular daqui para cá. Veja, ela vai fazer, ela vem com uma certa velocidade, tá bem? Se ela só chegar aqui devagarzinho, ela cai na água. Então, qual deve ser essa velocidade para ela não cair na água? Ou seja, ela vai sair daqui e ela tem que cair aqui, não pode cair na água. Então, vamos lá. Ela está a uma altura de 5 metros, tá bem? Então, ela vem correndo e vai pular. E cai fora daqui da superfície da água, tá bem? Então vamos lá, nessa resolução. Aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Primeiro cálculo, o tempo de queda. Quanto tempo a pessoa leva para cair? Então ela vai ter um tempo de queda, ao mesmo tempo que ela vai caindo, ela também vai se deslocando para cá, tá bem? Então vamos lá. O tempo de queda, como tem aceleração, pessoal, é movimento uniformemente variado. Então, nós temos o seguinte, ó, essa altura, que é o nosso h, que está aqui, vai ser g vezes t ao quadrado sobre 2. Mas por que não tem v0? Porque quando ele começa a cair aqui, a velocidade inicial dele é 0. Estamos falando na queda livre, tá bem? Na vertical. E o espaço inicial você adota no solo, que é o 0. Por isso que ficou assim, gt quadrado sobre 2. Essa altura aqui, ó, vale 5. A gravidade, ela vale 10. T ao quadrado sobre 2. Quando você pega aqui, ó, passando esse 2 para lá, vai ficar 5 vezes 2, né, igual a 10 vezes T ao quadrado. Então, a gente vai ter 10 igual a 10 T ao quadrado. Logo, a gente vai ter que o T é a raiz quadrada de 1. Portanto, ele demora para sair daqui e chegar até aqui, ele demora 1 segundo. Tá bem? Mas a gente não quer que ele caia em linha reta. Ao mesmo tempo, ele tem essa velocidade aqui. Então,
Na horizontal, a velocidade é constante. Logo, o movimento ele é uniforme. Então, a gente tem que o tempo de queda na vertical é igual ao tempo que o corpo vai ter na horizontal, para que a pessoa consiga pular totalmente esse buraco, ou seja, essa superfície aqui, tá? Que é a superfície de água. Assim, nós vamos ter o seguinte, ó. Como a velocidade horizontal é constante, então esse V vai valer quanto? Vamos calcular. Ó, velocidade é ΔS sobre ΔT. Ele está falando para a gente que esse comprimento aqui ó, é de 4 metros. Tá bem? Então, essa velocidade vai ter que ser o comprimento desse lago dividido pelo tempo. Tá bem? Como a velocidade vai ser 4, que é o comprimento, o tempo é 1, portanto, essa velocidade que ele vem aqui ó, tem que ser de 4 metros por segundo. Tá bem? E isso vai ser a alternativa à letra B. Tá? Olha que exercício bem bolado. Tá bem? Vamos ver aqui. Explica de novo. Vamos voltar. Onde ficou a dúvida, Pedro? Na 2 e na 3. Na 2 e na 3. Então, ó, ao mesmo tempo, esse tempo de queda aqui ficou claro para nós, tá bem? Então, ele para sair daqui, chegar até aqui embaixo, ele gasta 1 segundo, tá bem? Então, se ele não tivesse essa velocidade, chegou na pontinha do barranco, escorregou, ele vai gastar 1 segundo para cair aqui, só que ele cai na água, tá bem? Então, para não cair na água, ele tem que ter uma velocidade aqui, tá bem? Então, na medida que ele vem nesse movimento aqui, ele tem, ao mesmo tempo que ele está caindo, ele tem uma velocidade para cá, tá bem? Então, na horizontal, que é quando ele, ó, ele vem para cá, ele pulou, então ele vai estar sempre caindo, ó, tá bem? Na horizontal, a velocidade é constante, porque não tem nenhuma força acelerando ele, não tem nenhuma aceleração empurrando, aumentando essa velocidade aqui, ó, tá bem? Então a gente tem o seguinte, ó, na horizontal a velocidade é constante, logo trata-se de movimento uniforme. O tempo de queda na vertical é igual ao tempo é igual ao tempo na horizontal, para que a pessoa consiga pular o buraco. Então o que nós vamos ter? Como a velocidade na horizontal é constante, e a gente vai chamar então ela de V, então a gente vai ter o seguinte, V é o espaço percorrido pelo intervalo de tempo. Logo, essa velocidade vai ser, quem é o ΔS daqui, ó, para ele cair, para ele não cair, ó, é esse comprimento aqui, ó, tá bem, ó, que equivale aos 4 metros, tá? Então vai ser o L sobre ΔT. Então, essa velocidade, o L, ele deu para nós, né, que é a largura do lago, desculpa, que vale 4 metros dividido por 1. Então, essa velocidade vai dar 4 metros por segundo. Tá bem? Tá, eu entendi a 3, mas ainda não entendi a 2. A 2. Então, vamos lá. Imagina você o seguinte, quando uma pessoa, agora está tendo as Olimpíadas, etc. Tal, né? Imagina assim, uma pessoa vai dar um saque, né, no vôlei, tá bem? Quando ela dá o saque, na medida em que a bola sobe, ela sobe e desce, mas ela tem uma velocidade na horizontal constante. Procure imaginar isso. Ou então, vamos pegar o seguinte, imagina se o goleiro, ele vai bater um tiro de meta. Então ele chuta a bola sobe e a bola desce. Quando a bola sobe e a bola desce, ela tem um movimento na vertical. Agora, na horizontal, à medida em que a bola vai se distanciando do goleiro, ela faz isso com uma velocidade constante. Vê se você entendeu, Pedro. Aqui é a mesma coisa, ó. Não entendi. Entendeu? Então Não. você vai ter aqui, ó, a pessoa vem correndo e salta, tá bem? Na horizontal, essa velocidade fica constante. Essa velocidade que está aqui é a mesma que ele vai chegar aqui, tá bem? Na horizontal, né? Agora, quanto tempo ele gastou para descer? Aí a gente calculou aqui na questão 1. Ele gastou 1 segundo, tá bem? Então, na horizontal, a velocidade é constante, logo trata-se de movimento uniforme.
Mas o tempo que ele gasta para cair, o tempo que ele gasta para cair tem que ser o mesmo tempo para ele se afastar daqui, ó. Senão ele cai dentro do lago, tá bem? Mas esse tempo de queda é 1 segundo. Logo, essa velocidade vai ter que ser esse tamanho aqui, ó, dividido pelo tempo. A velocidade é ΔS sobre ΔT, tá bem? Por isso que a gente tem aqui a velocidade de 4 metros por segundo. Tá? Eu ainda tô confuso, professor. A horizontal é uma coisa que é vertical? Não, a horizontal está aqui, ó. Ó, acompanha a setinha. Horizontal é essa daqui, ó. Que é essa setinha aqui. Tá? Vertical é a gravidade puxando para baixo. Essa aqui é a vertical. Vê se Tá, clareou. mas as duas são iguais? Não. O tempo de queda, o tempo que ele gasta para sair daqui, chegar até aqui embaixo, que é o tempo de queda, tem que ser igual ao tempo para ele percorrer essa largura aqui, ó. É a largura do lago. Então Tá você bem? está dizendo que o tempo de queda é o mesmo que o tempo de. É igual, tem que ser igual ou maior que esse tempo ele não cair aqui dentro, que é o que o exercício está propondo. Ele não pode cair dentro do lago, ele tem que cair fora. Tá bem? Então, Ah, qual eu seria essa entendi. velocidade? Né? De Quando... mais ou menos. Oi? Mais ou menos, eu entendi. Tá. Aí depois uma relida que você vai ver que ele não é complicado. Tá bem? Vamos para outro? Vamos lá. Ó, Enem. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso. Se ela parte do repouso, quanto vale a velocidade inicial, pessoal? Isso, vale zero. E com aceleração constante. Se falou que tem aceleração constante, trata-se de movimento uniformemente variado. Né? Então, ela quer aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Mantendo a velocidade constante, o outro terço e reduz a sua velocidade com desaceleração. Então, imagina assim que você está dentro de um metrô ou dentro de um trem. Né? Primeiro ele arranca, então ele acelera, movimento uniformemente variado. Depois ele atinge um pico de velocidade, aí ele mantém essa velocidade, tá bem? Aí vai chegar na outra estação. Na outra estação, o que, que vai acontecer? Ele vai reduzir a velocidade para poder parar na outra estação. Então ele tem, primeiro é um movimento uniformemente variado, depois você tem um movimento uniforme, depois você tem um outro movimento uniformemente variado, tá bem? Ó, eu estou analisando o exercício só com o que ele falou aqui. Aí ele fala para a gente aqui o seguinte, né? Aqui você considerando uma desaceleração constante no trecho final, até que ele pare. Qual o gráfico de posições eixo vertical em função do tempo eixo horizontal que apresenta o movimento desse trem? Então a gente aqui ele tem as respostas para você marcar, tá bem? Pessoal, olhando aqui, ó, em qual desses gráficos aqui eu tenho a posição, pessoal, ó, é o eixo, é o S, tá bem? Para ele sair de uma estação a outra, o S tem que variar, senão ele não sai, tá? Então aqui nós temos essas três, aliás, três não, essas 5 possibilidades. Então vamos fazer uma análise aqui, ó. Primeiro trecho, movimento uniformemente variado. A aceleração é constante, positiva. Portanto, eu tenho movimento acelerado. O gráfico do espaço em função do tempo no trecho de parábola com cavidade para cima, que trata de movimento acelerado. Então, aonde eu tenho concavidade para cima? Ó, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa, mas aqui não tem concavidade, pessoal. Então, essa alternativa está descartada no primeiro trecho, tá bem? Ó, aqui é o primeiro trecho, separado entre esse eixo e esse eixo é o primeiro trecho.
Desse eixo até esse é o segundo trecho. Daqui para cá é o terceiro trecho, tá bem? Então, eu estou analisando só nesse primeiro aqui, ó. Aqui é uma parábola. Aqui é uma parábola menos inclinada, mas também é uma parábola. Aqui também, mas aqui não, aqui é uma linha reta, tá bem? Vamos ver. No trecho 2, a gente tem movimento uniforme, a velocidade é constante. E o gráfico do espaço em função do tanto é uma reta ascendente. Se é uma reta ascendente, pessoal, então toma aqui, ó. Se é uma reta ascendente, não pode ser esse. Porque essa reta aqui não é ascendente, ela é paralela ao eixo dos tempos. Significa que está parado, tá bem? Essa aqui é uma reta ascendente, então esse gráfico ainda serve. Aqui também é uma reta ascendente, também serve. Aqui não serve, porque está dizendo que parou. Aqui, ó. Se você puxa aqui, ó, uma retinha aqui, está dizendo o seguinte: na medida que o tempo está passando, essa posição não mudou. E esse também não. Então, analisando o segundo trecho, a gente já eliminou 3 gráficos. Tá? Então, vamos ver agora. No trecho 3, movimento uniformemente variado. Aceleração é constante e negativa. Por quê, pessoal? Porque ele vai desacelerar. Tá bem? E o gráfico do espaço em função do tempo nesse trecho também é uma parábola, só que agora vai ser com concavidade para baixo, que é o movimento retardado. Então, não pode ser esse, ó. Esse aqui está para cima, tá bem? Então, quando ele começa a desacelerar, então você tem essa parábolazinha aqui que ela vai até descer, tá bem? Ele só mostrou um tequinho dela. Então, no nosso caso, o que responde o nosso exercício é esse aqui. Bem? É uma aplicação direta daquela fichinha primeira que eu coloquei lá para vocês, né? Do movimento uniformemente variado, quando a gente falou, tenho que saber. Veja que aquilo lá é só uma aplicação disso. Vamos mais um pouquinho? Ó, esse aqui da FUVEST. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante. Ó, então, se ele está acelerando com aceleração constante, é movimento uniformemente variado. Tá bem? Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, vamos lá. Ó, aqui ele dá para a gente as possibilidades. Tá bem? Então, vamos para a resolução. Essa linha aqui, orientada, ó, pessoal, tá bem? Essa aqui é o sentido positivo da nossa trajetória. O móvel está nessa posição, tá bem? Aqui vamos considerar o ponto de partida, que é o S0. Se ele estava em repouso, velocidade inicial é 0, né? E o tempo inicial, quando você zera o cronômetro, o tempo inicial é 0. Aí ele sai daqui com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e chega até aqui. Ao chegar aqui, o que vai acontecer? Ele vai estar numa posição, ele vai ter uma velocidade, e o tempo para sair daqui e chegar até aqui, segundo o examinador, ele falou para a gente que é 3 segundos, que é esse 3 aqui, ó. Esse 3 aqui é o que está aqui, tá bem? Então, vamos para aquilo que ele está falando. Ó, aceleração é variação de velocidade pelo intervalo de tempo, tá bem? A aceleração vai ser velocidade final menos a inicial, tempo final menos tempo inicial, tá? Então, a aceleração é 2. Ele fala para a gente aqui, ó, acompanha a setinha aqui no enunciado, ó. Esse 2 aqui é esse aqui. É igual velocidade final, que é essa daqui, menos a velocidade inicial, que é essa daqui, esse 0 aqui. Dividido tempo final, que é esse 3 aqui, menos o tempo inicial, que é esse 0 aqui. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. 2 é igual V menos 0 dá V, 3 menos 0 dá 3, tá bem? Então, a gente vai ter aqui, ó, passando, multiplicando, 2 vezes 3 é a velocidade, logo, essa velocidade vai ser 6 metros por segundo, tá bem? Então, essa interrogação a gente já pode tirar. Eu já sei que vale 6 metros por segundo. Olha que bonito. Agora, vamos à outra parte. Bom, antes de seguir para a outra parte, eu falei, puxa vida, vou dar uma olhada aqui nas alternativas. Qual delas eu posso descartar? Eu posso descartar essa,
eu posso descartar essa, eu posso descartar essa. Aí você ficou com 50% de chance de acertar o exercício. Mas vamos à resolução. Ó, eu quero saber a posição que ele chegou lá. Ó, velocidade ao quadrado é igual V0 ao quadrado mais 2A delta S. Tá bem? Ó, velocidade eu já sei que vale 6, que é essa daqui, ó. Tá? A velocidade inicial, essa daqui, eu já sei que vale 0, que está aqui, ó. Tá bem? Mais 2 vezes A vezes ΔS. Essa aceleração também eu conheço, ó. Ele falou para mim que vale 2. Tá bem? Então a gente vai ter o seguinte, ó. 6 ao quadrado é 36. O 0 ao quadrado é 0. Tá bem? 2 vezes 2, 4, ΔS. Então, esse ΔS vai ser 36 sobre 4. Logo, o ΔS é 9 metros. Como ele partiu do 0 e veio para cá, ele foi para a posição 9. Tá bem? Ou a gente pode aplicar o sorvetão também. Ó, espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. S menos S0. Esse S0 a gente já sabe que é 0, tá bem? Velocidade inicial vezes o tempo. Aqui no caso é 2 vezes a aceleração, tá? Tempo ao quadrado sobre 2. Esse 3 aqui, ó, ele é o tempo, tá? Então aqui nós vamos ter, ó, 0 vezes t é 0, tá bem? Aqui vai pegar 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2 vai dar 18 dividido por 2. Então, o deslocamento dele também foi 9 metros, tá bem? Então, a nossa resposta definitiva, né? Ó, pessoal, só antes de dar a resposta lá, ou você pode fazer por esse caminho, tá bem? Se você usou esse caminho, não precisa usar esse. Mas vamos dizer, mas eu usei o sorvetão, tá errado? Não, pode usar também. Qualquer uma das duas formulinhas que você tem aqui pode usar, tá bem? Eu estou fazendo as duas para mostrar para vocês que o resultado é o mesmo, tá? E com isso a gente vai ficar com a alternativa letra A. Beleza? Tá dando meu tempo aí? A aula que vem, então, a gente continua, tá bem? E vamos fechar então essa parte de cinemática, e aí nós vamos falar também um pouco de parte de vetores, tá bem? Pessoal, então uma boa semana para vocês. Bom estar aqui com vocês, mesmo nesse friozinho aqui, é bom para estudar física, é ou não é? Tchau, pessoal. Beijão para Momento vocês. importante para estudar física agora, hein? Isso vai dando aquele tesão intelecto, né? Dá aquela vontade de estudar física até sair sangue pelo olho, é ou não é? E agora é a hora de chegar arregaçando na É, história agora. vamos lá, gente. Bye, bye. Obrigado para vocês, tá bom? Boa aula. Não tem sossego aqui. É isso aí.